Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca. Reconexão interior. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Nilce Silveira, psiquiatra. Embora a doença tenha sido fiel companheiro de Francisco de Assis, por intermédio dele, Deus realizou muitas curas. São Boaventura inúmeros casos de curas operadas pelas mãos do pobrezinho. Entre elas, podemos citar a cura de paralíticos, cegos, mulheres à beira da morte durante o parto, hidropsia, deformidades físicas, além de possessos. Creio que essa aparente contradição entre o fato de Francisco ter curado várias pessoas e ao mesmo tempo padecer de várias enfermidades possa ser explicada pelo fato de que a perfeita saúde é condição rara entre os homens, mesmo entre aqueles considerados de grande elevação espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Francisco Cândido Xavier. As leis da matéria são inafastáveis, de modo que o desgaste natural das engrenagens físicas é inevitável, sobretudo em existências de muitos sacrifícios, submetidas a intensas pressões sociais e psicológicas, árduos trabalhos e renúncias constantes em favor da causa que abraçaram. Do ponto de vista espiritual, também acredito que algumas da nobreza de Francisco e de tantos outros apóstolos da caridade solicitam da providência divina, antes do mergulho na vida material, reencarnação, a experiência de algumas enfermidades crônicas, pois, em razão da fragilidade imposta pela doença, conseguem se manter mais fiéis à tarefa que abraçaram, mais dedicados à oração e mais sensíveis à dor do próximo. A doença desse mundo funcionaria como uma espécie de proteção e segurança ao desempenho da missão a que se propuseram. Francisco teve especial compaixão dos enfermos, porque afinal ele também era um doente crônico. Das diversas curas realizadas, uma particularmente me toca mais de perto pelo inesgotável amor com que Francisco envolve o doente. Refiro-me a um irmão acometido pela lepra, já em estágio avançado da doença, o qual se encontrava acolhido num leprosário, onde serviam alguns irmãos da comunidade franciscana. Não se tratava, porém, de um doente comum, pois era bastante agressivo, exasperado, injuriava e agredia os enfermos, blasfemava contra Jesus e a Santíssima Maria. Por mais que os frades se esforçassem em agradá-lo, nada conseguiam diante do irmão, que, segundo eles, devia estar com o, entre aspas, demônio no corpo. Como já não suportavam mais a situação, resolveram pedir a ajuda de Francisco. E foi assim que o pobrezinho visitou o doente, saudando-o. Deus o envolva em paz, caríssimo irmão. Como falar em paz, se Deus me reduziu a esta podridão? Respondeu o doente, visivelmente irritado. Meu irmão, as doenças do alma
se suportadas com paciência, falou Francisco afavelmente. É muito fácil pregar a paciência quando o problema é do outro. No meu caso, é impossível suportar essa aflição que me consome dia e noite. Além do mais, seus frades não me servem como deveriam. Eles também não têm paciência comigo. Então, meu irmão, eu mesmo desejo servi-lo. Diga-me, o que deseja que eu faça? Perguntou Francisco, curvando a sua face para o chão, colocando seu corpo e sua alma nas condições de servos. Eu quero que me lave o corpo todo, pois não suporto mais o odor fétido das minhas carnes. Naquele instante, diante do desafio lançado, Francisco lembra-se das palavras de Jesus após ter lavado os pés dos discípulos. Eu, o Mestre e o Senhor, vos laveis os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Como o que mais desejava Francisco era seguir fielmente os passos de Jesus, assim foi feito. Francisco mandou imediatamente aquecer a água com ervas odoríferas. Despiu o doente e começou a lavá-lo com cuidado e delicadeza, enquanto outro irmão o ajudava, derramando a água quente e perfumada. Para vencer a náusea, santo como se estivesse lavando Jesus Cristo. Põe o pensamento nele, toca as úlceras fétidas, como se tocasse as 5 chagas, pedindo: curai-lhe o corpo e a alma, Senhor. O leproso, entretanto, sente-se reviver ao contato daquelas mãos que antes acariciam do que lavam, e seu coração se funde diante daquela santidade que se humilha sem humilhá-lo. O enfermo se sente de fato amado pela primeira vez e já não sofre. Esquece a doença como se as crostas pruriginosas e a fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais. E em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas de sua alma. E soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra, e chora. Chora, e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe o corpo. Que extraordinária a cura operada por Francisco! Sem rituais, sem cerimônias, sem gestos cabalísticos. Apenas a cura, pelo poder do afeto, pela ausência de preconceito, pelo poder das mãos carinhosas e maternais que acariciavam o enfermo, fazendo-o se sentir amado primeira vez em sua vida. Nós adoecemos quando sentimos falta de amor. Quando o amor se ausenta, o medo nos domina, e a partir de então nos tornamos defensivos, fechados, inseguros, egoístas, ora agressivos, ora apáticos, mal-humorados, pessimistas, derrotistas, dependentes da aprovação alheia. E tudo isso é terreno fértil para as enfermidades, pois elas, em sua grande maioria, são reflexos da alma que perdeu sua conexão com o amor. Francisco deu o remédio certo ao enfermo, amor, e numa dose tal
que foi capaz de reconectar o enfermo com a sua essência divina, a fonte da cura interna, da qual o leproso havia se desligado quando, na sua trajetória de vida, sentindo-se ferido por alguma razão, deixou de amar tanto o próximo como a si mesmo. Francisco restabeleceu a conexão interior, devolvendo ao corpo a energia vital, geradora da saúde e do bem-estar. Energia que frequentemente interrompe quando vivemos longe do nosso centro amoroso, na terra seca e escaldante do egocentrismo. Sobre o destino do irmão curado, sabe-se que muito tempo depois do ocorrido, ele veio a falecer. E um dia, quando Francisco estava orando na floresta, apareceu-lhe à visão um espírito que lhe indagou: Reconheces-me? Eu sou o leproso, o qual Cristo abençoado curou pelas tuas virtudes, e hoje vou para a vida eterna, pelo que eu rendo graças a Deus e a ti. Bendita seja a tua alma e o teu corpo, e benditas as tuas santas palavras e ações, porquanto, por teu intermédio, muitas almas se salvarão no mundo. Ó Pai Francisco, lava também as nossas feridas do corpo e da alma. Acaricia-nos com tuas mãos maternas, faz nosso coração bater outra vez. Religa-nos ao amor de Deus, para que sejamos limpos dos sentimentos que nos adoeceram, para que possamos ter a felicidade de voltar a viver e a amar.